Amém? Dito isto, irmãos, sem maiores delongas, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo de número 17, do versículo 5 ao 10, nós estaremos lendo esse texto. E o tema da nossa mensagem nessa noite é o princípio da boa vontade em ir além do esperado. O princípio da boa vontade de ir além do esperado. Diga assim para o seu vizinho: você hoje vai ser desafiado a ir além do esperado. Diz assim a palavra de Deus: os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Pai bendito, eu quero te louvar pela palavra que foi lida nessa noite, te louvar pela vida do pastor Eibe, Pai, pela vida dele, por o Senhor ter inspirado a sua vida para Deus, ele perscrutar, descobrir esse princípio maravilhoso aqui na tua palavra. Dirige-nos nessa noite, nos dá unção, graça, sabedoria, para que a gente possa pregar a tua palavra e ela possa ser entendida, assimilada pelas vidas, pelas mentes e os corações que se encontram aqui hoje à noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Queridos, na terça-feira última eu estive juntamente com os nossos discípulos ali na Igreja da Paz. Algumas vezes ao ano acontece a chamada Semana da Imersão. Vêm pastores do Brasil inteiro, pastores de grandes igrejas. Teve lá um que pastoreava uma igreja que tinha 40 igrejas. A igreja tinha 40, essa igreja dele tinha 40 igrejas filhas. Grandes igrejas vêm do Brasil inteiro para aprender a respeito da visão do MDA, que é o modelo de discipulado apostólico, o qual nós respiramos esse modelo aqui na nossa igreja. E para toda glória e toda honra seja dada a Jesus, a nossa igreja tem sido, por ele mesmo, pelo pastor Eibe, ela tem sido alvo dele colocar a nossa igreja como exemplo de uma igreja que não é a Igreja da Paz, porque essa visão Deus tem feito prosperar no nosso meio. Toda glória e toda honra seja dada a Jesus. E mais uma vez ali, quando nós nos apresentávamos no meio daqueles pastores, o pastor me deu essa ênfase a respeito da Igreja Plenitude. Então, ele trouxe essa palavra que eu vou pregar hoje para os irmãos. Essa palavra impactou muito a todos nós que estivemos lá. E também hoje de manhã eu estive aqui reunido, tomando um café e almoçando, e reunido com os supervisores de setor aqui da igreja, e área, e rede. E também trouxe essa palavra hoje de manhã, os nossos supervisores, e eu até tinha preparado outra palavra para pregar hoje à noite. Mas senti a direção no meu coração de trazer essa palavra para os irmãos, porque ela é tão importante que eu gostaria que todos vocês pudessem receber essa palavra e entender, e discernir, e sair daqui praticando isso em nome de Jesus. Então, o tema dessa mensagem, como eu já disse, é o princípio da boa vontade de ir além do esperado. O texto que nós lemos é um texto interessante, porque até quinta-feira passada eu abri a boca para dizer besteira. Quando eu dizia que
o que eu queria para a minha vida era ser servo inútil. Eu até cheguei a dizer para algumas pessoas que eu queria receber um diploma de servo inútil, porque o entendimento que eu tinha desse texto é que o máximo que a gente ia poder fazer, chegar a ser, era servo inútil. Quando eu fizesse tudo que Deus tinha mandado eu fazer, como diz o versículo 10, tudo que Ele tinha ordenado eu fazer, se eu chegasse a fazer, eu receberia um diploma de servo inútil. E eu estava dizendo besteira, e hoje nós vamos entender por quê. Por falta de revelação maior desse texto, eu tinha esse entendimento, e na quinta-feira esse entendimento foi colocado de lado, e eu, graças a Deus, acho que aprendo as coisas ligeiro, glória a Deus por isso, e já entendi diferente, que eu não tenho que fazer só o que Deus espera que eu faça, nem só aquilo que Ele mandou eu fazer, eu tenho que ir além do esperado, eu tenho que ir além do esperado quando eu estiver fazendo as coisas aqui na terra para Deus. Engraçado que esse texto aqui que fala do servo, não é? Quando ele diz que quando o servo está fazendo aquilo que o seu senhor manda, ele não está fazendo nada demais. Ele está fazendo apenas o que é esperado de um servo fazer, de um funcionário, de um empregado, de um colaborador, quando o seu chefe manda ele fazer. Quantos estão entendendo? Quantos entenderam o que esse texto está dizendo? Ok. E engraçado é que ele vem linkado, ele vem precedido por um texto que fala de fé. Quando diz aqui que os apóstolos pediram a Jesus para que aumentasse a sua fé. E eu quero dizer para os irmãos que a única coisa que agrada a Deus é a fé. Se você não tem fé, você não tem agradado a Deus. A Bíblia diz que é a fé que agrada a Deus. Só quem agrada a Deus é uma pessoa que vive por fé, que não vive por vista. E por que esse texto vem linkado a isso, queridos? Porque a fé, irmãos, ela é o canal pelo qual nós nos apropriamos de tudo no reino de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que a graça, a fé, ela é pela graça, mas ela é mediante a fé. Nós recebemos a salvação, nós recebemos o bilhete para entrar no céu através da graça. É de graça, é um presente de Deus. Não há mérito nisso. Porém, o canal que faz com que essa graça chegue até nós é a fé. Então, sem fé, você não vai conseguir realizar nada no mundo espiritual. Você precisa de fé, meu irmão, para realizar todas as coisas da vida. Aleluia! E, infelizmente, há pessoas que ficam apenas na boa vontade. Tem gente que todo fim de ano diz assim: você é um filho melhor, você é uma mãe melhor, você é um pai melhor, você é um funcionário melhor, vou orar mais, vou jejuar mais, vou me dedicar mais, não vou pecar mais, não vou cair naqueles mesmos erros, vou procurar controlar mais a minha língua, vou deixar de tanta religiosidade, não é assim? Então, mas infelizmente muitas pessoas ficam apenas na boa vontade. Até elas querem mudar de vida, até elas querem ter um padrão de vida diferente, mas infelizmente elas são vencidas pelas circunstâncias da vida. Quando chega para o viverote, continua tudo do mesmo jeito. Mas hoje nós vamos aprender, irmãos, em nome de Jesus, que existe um princípio maravilhoso de Deus, que nós temos, se nós quisermos andar por fé, nós temos que ir além do esperado. Diga assim para o seu vizinho: você tem que aprender a ir além do esperado, a fazer mais do que se espera que seja feito. E nós temos na Bíblia Sagrada muitos exemplos de pessoas que foram além do esperado. O primeiro desses exemplos, queridos,
é uma moça muito abençoada, muito maravilhosa, chamada Rebeca, que não é a minha filha, apesar dela ser linda e maravilhosa, mas é a Rebeca bíblica, é aquela Rebeca que foi esposa, casou com Isaac. Esse exemplo é muito lindo de alguém que vai além do esperado. A Bíblia diz que Abraão teve o filho da promessa, que foi Isaac, e ele, como todo pai, se preocupou com o casamento dele. E Abraão chamou dos seus servos e disse: olha, vai até a minha parentela, porque Abraão não nasceu lá em Israel, ele nasceu em Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, na minha terra, junto com os meus. E lá você vai arranjar uma esposa para Isaac. E aí lá, em Gênesis 24, de 14 a 26, eu queria ler com os irmãos exatamente o encontro que aconteceu entre o funcionário de Abraão, o servo de Abraão, e essa menina maravilhosa chamada Rebeca. Gênesis 24, 14 a 26 diz assim: concede que a jovem a que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e a ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste do teu servo. O servo disse assim: olha, Senhor, eu vou chegar num poço, e a moça que me der água para me beber, e também os meus camelos, seja essa a esposa que tu tens separado para o teu servo, para o Isaac. E ele continua dizendo: saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. 15 diz assim: antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca. Aleluia. Está muito alto aqui, né? Retorno. Está sobrando aqui em cima. Surgiu Rebeca, a filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Rebeca era prima de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, preste atenção no que ele disse. Disse assim: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Qual foi a oração que ele tinha feito antes? Ele tinha feito a seguinte oração: que ele chegasse para uma moça ali e ela desse água para ele, para quem mais? Para os camelos. Mas agora aqui ele não pediu água para os camelos, sim ou não? Ele só pediu água para ele. Então Rebeca não sabia da que ele tinha orado e que a oração dele era para dar água para ela e água para os camelos. Veja bem. E aí 18 ela disse: beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e serviu. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Ela disse: sou filha de Betuel, de Milca, de Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem e também lugar para vocês passar a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. O que eu queria aqui que ficasse na mente de vocês é o seguinte: ele pediu a Deus que a confirmação fosse que uma jovem desse água para ele e para os camelos. Ele chega para essa jovem e pede água para ele. Aí a jovem deu água só para ele, sim ou não? Ela foi além do esperado. Ela deu água para ele e para os camelos. Vocês sabem quantos camelos eram? 10.
Vocês sabem quantos litros de água cada camelo toma? 50 litros. E aí ela puxou no balde, porque não era, naquela época não tinha bomba, no balde ela puxou 500 litros de água e alimentou aqueles camelos, aleluia. Irmãos, Rebeca foi ou não foi além do esperado? Sabe o que aconteceu com essa moça? Ela entrou para a história. Ainda hoje aqui, cerca de 3.000 anos atrás, depois, nós estamos aqui pregando a respeito dela, exaltando a figura dela e dando ela como exemplo para a minha vida e para a vida de vocês, como alguém que vai além do esperado. Pode aplaudir a Jesus. Aleluia! Ela entrou na linhagem de Jesus. E na Bíblia ela é um exemplo. Isaac é uma tipificação de Jesus e Rebeca é uma tipificação da igreja. Virgem, bonita, saudável, disposta, corajosa. Queridos, muitas vezes nós queremos o melhor de Deus. Muitas vezes nós queremos um bom casamento, queremos um casamento abençoado. Muitas vezes nós queremos um marido abençoado. Muitas vezes nós queremos um emprego abençoado. Mas nós ficamos na nossa mediocridade espiritual e também natural. E queremos que Deus nos abençoe com além do esperado. Mas se você quiser que Deus te abençoe com além do esperado, você também tem que ter um comportamento de alguém que vai com Deus, vai com as pessoas, vai com as situações além do esperado. Aleluia! E a família de Abraão já era assim. Filho de Rebeca, chamado Jacó, também foi um exemplo de alguém que vai além do esperado. Gênesis 31, de 36 a 42, Gênesis 31, de 36 a 42, conta essa historinha. Jacó, ele teve um problema com o irmão dele, Esaú, e ele saiu da companhia do seu pai, da casa do seu pai, Isaac, da sua mãe Rebeca, e ele foi para um primo dele, chamado Labão, que era um cara muito sabido. Tão sabido que empurrou 2 filhas e 2 servas para ele casar. Ele queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos, e colocaram Lia, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele amava, e nesse ínterim ainda coabitou e teve filhos com também 2 servas. E aí ele passou um tempão trabalhando com esse cara. E aí quando ele resolve voltar para sua terra para se encontrar com Esaú, seu irmão, e reatar o relacionamento com ele, Raquel pegou as imagens de escultura, os deuses que a sua família tinha, porque a família dela, ela não era monoteísta. A família lá em Ur dos Caldeus de Abraão não adorava um só Deus. Os mesopotâmicos adoravam muitos deuses, como os brasileiros também, infelizmente, ainda adoram muitos deuses. E ela vai e leva no meio das tralhas da viagem, da mudança, esses deuses. E o pai dela, Labão, não queria perder nada. É aqueles caras que não querem perder nem jogo de porrinha, né? Não quer perder nada, não queria perder nem as imagens de escultura dele. Quando deu o sumiço das imagens, aí começa o texto que nós vamos ler agora, que ele cobra veementemente de Jacó aquelas imagens. E aí Jacó diz assim, no versículo 36 do 31 de Gênesis: Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo o que me pertence, encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 38. 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho.
Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Aleluia. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Aleluia. Jacó foi além do esperado. Foi ou não foi com Labão? Trabalhou mais. Foi além daquilo, da expectativa normal. Até quando um boi, uma ovelha era despedaçada por algum animal, ele repunha do próprio bolso. Não precisava fazer aquilo, queridos. E aí, em virtude de todo esse investimento dele, desse coração de além do esperado, o que aconteceu com ele? Deus viu o sofrimento e o trabalho das mãos dele. E naquela noite, naquele dia, Deus manifestou a sua decisão. Aleluia. Meu irmão, quando você vai além do esperado, quando você faz mais do que o esperado, você toca a mão e o coração de Deus, para que a mão dele venha na sua direção, com o sobrenatural dele na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Outro exemplo no Novo Testamento é do centurião romano. Todo mundo conhece aquela história, aquele texto em que Jesus ia em direção a uma cidade e aí ele recebe os servos de um centurião romano. O centurião romano era um militar que era comandante de 100 soldados. E Jesus foi interpelado da sua viagem. Os servos disseram: olha, esse centurião é gente boa, ele gosta do nosso povo, um cara maravilhoso. E ele está com um funcionário dele muito doente. E ele pede que você vá até lá. E aí Jesus se dispôs a ir no meio do caminho. Jesus foi interpelado mais uma vez, uma nova mensagem daquele centurião. E isso está em Lucas 7, de 6 a 10, que eu quero ler com os irmãos. Diz assim: já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Aleluia! Aquele centurião romano, gente, foi ou não foi além do esperado por Jesus? Nunca na Bíblia se viu esse exemplo. Todas as pessoas que precisavam de um toque miraculoso de Jesus, esperavam que Jesus entrasse em contato direto. Foi em todas as outras vezes em que Jesus curou a mulher de fluxo de sangue, tocou em Jesus. O cego lá de Jericó teve um encontro pessoal com Jesus. Todos os milagres que Jesus fez. O único desses milagres que não precisou Jesus chegar perto foi no caso desse servo do centurião romano. Por quê? Porque ele foi além do esperado com Jesus. Ele disse: Jesus, eu sei o que é autoridade, porque eu tenho autoridade na terra aqui sobre os meus soldados. E se eu sei que tu tem autoridade sobre as enfermidades, não precisa, Senhor, nem tu ir. Tu só faz dizer uma palavra tua, que saia da tua boca, e o meu servo vai ser curado. Aleluia! E Jesus exaltou esse homem, dizendo que nem em Israel se encontrou um homem com tamanha fé. Aleluia! Outro exemplo foi da mulher cananeia. É aquela mulher cirofenícia, que ela
estava com a sua filha endemoniada. Ela não era judia, ela era sírio-fenícia. Ela morava no Líbano e na Síria de hoje. E ela tinha uma filha endemoniada. E aí ela soube a respeito de Jesus. E foi até Jesus, esperando que Jesus curasse a sua filha daquela possessão demoníaca. E quando ela chega perto de Jesus, lá em Mateus 15, de 21 a 28, está descrita essa história. Os discípulos de Jesus se aproximaram e pediram. Não é que ela estava clamando: Senhor, filho de Davi, no 22, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus disse nada. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E aí Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, oh, coisa linda, gente, adorou Jesus de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Toda vida que eu leio esse texto eu me emociono. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançado aos cachorrinhos. Aparentemente isso é meio contraditório, como se Jesus estivesse indiferente àquela situação daquela mulher. Jesus estava dizendo: olha, eu só vim para alimentar os de Israel. Eu não vou tirar o pão de Israel. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus, querido. Essa mulher é um exemplo para todos nós. Por quê? Aparentemente a gente pensa que Jesus foi indiferente, mas não. Jesus queria curar na vida dessa mulher. Na verdade, a filha era endemoniada, mas o problema estava na mulher, na mãe. Jesus queria curar na vida daquela mulher a pior desgraça que existe dentro de todo ser humano, que é o orgulho. Os sírios fenícios eram orgulhosos. Eles se achavam melhores do que os judeus. Jesus curou aquela mulher do orgulho. Meu irmão, você quer ser curado de orgulho? Pois se prepare para ser humilhado, porque só tem uma maneira de uma pessoa ser curada de orgulho, é quando passa por uma humilhação. E essa mulher passou por uma profunda humilhação aqui. O que é que a gente esperava? Qualquer um de nós que recebe um não, o que é que a gente faz? Vai embora, né? Mas essa mulher foi além do esperado. Ela se humilhou para Jesus. E toda vida que nós vamos além do esperado, nós agradamos a Deus, irmãos. E nós, com a nossa fé, nós atraímos o milagre de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Você quer um milagre na sua vida? Você tem que ir além do esperado. Quando você for humilhado, vá com a pessoa. Por isso que a Bíblia diz assim: alguém quer andar uma milha com você, anda duas. Aleluia! Você quer atrair o milagre de Deus para a tua vida, querido? Aprenda que você vai ter que ir além do esperado. Você vai ter que caminhar a segunda milha. Você tem que dar a face muitas vezes. Você tem que fechar os seus ouvidos para muita coisa. Aleluia! E assim você vai ter, viu, minha irmã? Que tem um maridão lá que na hora dessa está lá assistindo o Fantástico, sei lá, Domingão no Faustão, ou então está numa roda de cachaça, do álcool na hora dessa. Você vai ter que ir além do esperado. Você vai ter que chegar em casa, minha irmã, em nome de Jesus. Vai ter que limpar o vômito dele, vai ter que fazer comida para ele, vai ter que amar esse homem. E indo além do esperado, ele vai olhar para você e ele vai ver que há um Deus na sua vida, um Deus que através de você ele vai se sentir amado, perdoado, tratado e curado. E um dia você vai chegar aqui por essas portas, entrando com esse homem para a glória do nome de Jesus. Aleluia!
Muitas vezes você quer um milagre na sua vida, mas você não quer se humilhar. Você quer milagre na sua vida, mas quer um milagre do seu jeito. Do seu jeito o milagre não vai acontecer. Você vai ter que ir além do esperado. Você está orando pouco ainda, tem que orar mais. Está jejuando por essa causa, vai ter que jejuar mais. Você está servindo a Deus e congregando fielmente na igreja, você vai ter que se congregar mais e servir mais. Você vai ter que, meu irmão, ir além do esperado. Aleluia! Se nós negligenciarmos o cuidado das pessoas, das ovelhas aqui, nós não somos igreja de Jesus. Tem muita igreja por aí que está totalmente fora do padrão de Deus para a vida da igreja. Nós temos que dizer isso. Igreja não é lugar de espetáculo dominical. Igreja não é lugar das pessoas chegarem aqui para resolver os seus problemas. Apesar de que, se você tiver o coração correto diante de Deus, a Bíblia diz assim: buscai o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas são alcançadas, são recebidas. Apesar de, se você tiver um coração diante de Deus reto, você é mais do que vencedor. Você tem uma vida plena de paz, alegria. Deus te garante isso. Te garante que a bênção dele vai correr atrás de você. Igreja de Jesus não é lugar para o povo correr atrás de bênção. É um lugar para as pessoas correrem atrás de Deus. Numa vida de obediência a Deus. Mas só tem uma coisa que nós não podemos negligenciar aqui, em relação ao cuidado com as ovelhas. Eu tenho dito que o ministério dessa igreja está na mão de vocês. Eu não dou conta só. E nós temos que ir com quantos aqui já são discipuladores aqui? Estão discipulando pessoas. Quantos são líderes de célula aqui? Supervisores de setor, de área, rede? Já são pastores que estão cuidando de pessoas. Então, queridos, com as pessoas, com as ovelhas, nós temos que ir também além do esperado. Veja que texto maravilhoso está em Provérbios 14:4. Diz assim: onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Essa palavra vazio no original, ela significa puro, claro, limpo, silencioso. Aqui o que esse texto está dizendo é o seguinte: aonde tem boi, tem o quê? Cocô. Tem ou não tem? Sim ou não? Eu nasci praticamente lá no Pecém, e lá tinha muito porco andando no meio da rua, lá na década de 70. Eu mesmo, de vez em quando, pisava no cocô lá de um porco, de um boi, de uma ovelha. Então, querido, se você não quer que tenha cocô, não tenha boi, sim ou não? Porque se aqui fosse um lugar de boi, estava cheio de quê aqui, esse chão? De cocô de boi. Fede. Portanto, queridos, o que a Bíblia está dizendo é isso: porém, aonde não tem boi, não tem força. Porque na época não tinha implemento agrícola, não tinha os tratores de hoje. A força era do boi, do cavalo. Então, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, tem gente que quer ter igreja e não quer ter problema. Tem gente que quer cuidar de igreja e não quer ter problema. Tem gente que quer ser líder na igreja e não quer cuidar de gente que dá problema. Gente dá problema, nós somos problemáticos. Eu dou problema, demanda para o meu discipulador. De vez em quando eu tenho que ir lá alinhar a minha vida. Querido, se você não quer ter problema, desista de ser um cristão. Porque cristão não nasceu só para ouvir. Cristão também tem que falar. Cristão não cresce só ouvindo. Cristão cresce falando. Por isso que nas nossas células todo mundo é chamado a falar. Por isso que nas nossas células é um negócio assim meio, como diz o pastor, meio esculhambado. Uma coisa assim meio bagunçada até. Tem que ser. Para que todo mundo tenha a oportunidade de falar. Crente não cresce só ouvindo, como vocês estão hoje aqui. Crente cresce falando e fazendo. Aleluia! Todo mundo é chamado para pastorear a gente aqui. Todo cristão tem a unção de fazer discípulos. Porque Jesus disse assim: ide por todo mundo e fazer discípulos de mim, de todas as nações. Aleluia! Glória a Deus! Se ama Jesus,
Você tem que pastorear as ovelhas de Jesus. Pedro chega para Jesus e Jesus pergunta: tu me ama? Amo. 3 vezes. Então pastoreia as minhas ovelhas. Meu irmão, se você está aqui nessa igreja, você está aqui para receber, mas você também está aqui para dar. Amém? Diga assim para o seu vizinho: você está aqui para receber muito, mas você está aqui para dar mais ainda do que receber. Portanto, muitas vezes as pessoas querem que tudo seja, que dê tudo certo, que não tenha cocô, que não tenha fedor, que não tenha problema, que é tudo bonitinho. Ninguém quer ter dor de cabeça, mas ninguém faz um omelete sem quebrar ovos. Tem gente que casa e que acha que vai casar, vai ser um paraíso na terra. Mas você casou com uma pessoa de carne e osso que tem defeitos e falhas. Você não casou com Jesus ainda. Você casou com uma pessoa que tem mau hálito. Você casou com uma pessoa que solta pum de noite. Você casou com uma pessoa que tem dia que amanhece lungum. É verdade. Agora eu quero dizer para vocês: os casados são mais felizes. Os casados são mais felizes. Mas tem um preço que tem que ser pago. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a colheita. Onde não há boi, está tudo limpo. Não, eu não vou casar, que eu não quero ter trabalho. É verdade, mas dá muita alegria também. Gente dá trabalho, mas dá muito prazer. Filho é trabalhoso, filho espiritual, filho natural, mas filho dá muita alegria. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, queridos, é que eu pessoalmente não reclamo. Não reclamo. Acontecem as coisas, eu não reclamo. Estou preparado. Estou preparado para o que der e vier. Que o capeta vier quente, que eu vou perder para ele. Em nome de Jesus. Eu quero é boi fazendo cocô. Eu quero é gente dando trabalho. Eu quero, porque Deus tem nos levantado para nós sermos bênção na vida das pessoas trabalhosas. Tem pastor que só quer gente santa. Não. Essa semana eu tive com um pastor que ele disse que tem um membro da igreja dele que ele está para mandar, ele vai mandar embora. E eu digo: mande lá para a minha igreja ele. Manda lá para a plenitude ele. Vê se a gente não aproveita esse cara aqui. Que não tem ninguém que seja tão defeituoso que não tenha uma virtude. Nem ninguém que seja tão bom que não tenha um defeito. Nós estamos aqui é para cuidar de pessoas. E nós temos que ir além do esperado com as pessoas. Queridos, um pastor tem que ser amoroso com as pessoas além do esperado. Nós somos chamados como discipuladores a irmos além do esperado com as pessoas. As pessoas esperam que a gente faça assim, mas nós temos que ir além. Quando elas falharem, quando elas errarem, quando elas falarem mal da gente, eu tenho dito que o homem de Deus tem que ter couro de rinoceronte, aleluia. Eu estou de biquinho, pastor. Porque eu tenho um discípulo que foge de mim e continua atrás dele, abençoado. Porque se eu tiver que desqualificar alguém aqui, sou eu. Que é o primeiro que tem que ir embora. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e erraram e foram destituídos da glória de Deus. Aleluia. Provérbios 27, 23 diz assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. E o 24, põe aí, querido. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Queridos, o que esse texto está dizendo é que nós temos que cuidar bem uns dos outros, para que essa igreja, para que essa geração possa gerar outros. Aleluia, glória a Deus. E aí,
eu queria levar vocês agora para finalizar o capítulo 10 de João capítulo 10, que fala a respeito do bom pastor. Diga assim para o seu vizinho: você é chamado a ser um bom pastor, uma boa pastora. Isso é a revolução, é a segunda reforma. A primeira foi com Martinho Lutero, a segunda começou com Paul Yang-cho na Coreia, passou pelo Ralph Neighbor nos Estados Unidos, passou na Colômbia com o G12, chega ao Brasil através do pastor Eide Huber, e agora está na igreja Plenitude, aleluia, que é ganhar as multidões e cuidar muito bem delas, aleluia. O ministério na mão das pessoas, glória a Deus. Versículo 1 diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Queridos, quem é esse pastor que a Bíblia está falando? Vira para o teu vizinho e diga: é você. A Bíblia diz que o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O verso 3 diz que ele leva para fora as ovelhas. O que é isso? É que nós temos que ter um coração para treinar as ovelhas, para elas ganharem e cuidarem de outras ovelhas. Por isso que na nossa igreja nós temos discipulado, nós temos supervisores de célula, líderes de célula, supervisores de área, uns ensinando os outros a cuidarem bem das pessoas. E onde é que isso ocorre? Lá fora, nas células. Nós temos treinado pessoas nas células. Aqui no nossa celebração, com os meus discípulos direto, aqui vão, o Paulo, daqui 15 dias o Paulo vai estar pregando, todo mês um deles vai estar pregando, estão sempre abrindo os cultos, estão sempre fechando os cultos, trazendo uma palavra de dízimo tão abençoada quanto essa do Edinho. Isso é um treinamento, porque logo logo nós vamos ter um núcleo lá no Papicu, nós vamos ter outro núcleo lá no São Cristóvão, nós vamos ter outro núcleo lá no Vicente Pison, lá na Cidade 2000. Pode aplaudir Jesus, irmão. E quem é que vai pastorear esses núcleos? São esses irmãos abençoados, junto com vocês, porque nós vamos ganhar o Eusébio para Jesus, queridos. O versículo 4 diz assim: depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vá diante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor, o discipulador, é um exemplo. Ele não toca as ovelhas empurrando e batendo, ele toca chamando. Então, o maior desafio que nós temos é nós sermos o exemplo das pessoas. Todos nós, eu, Angélica, os nossos discípulos principais, os supervisores de área de setor, os líderes de células, auxiliares, discipuladores, o nosso desafio é nós sermos imitadores uns dos outros, porque nós estamos imitando a Cristo, amém? Do jeito que eu olho para o pastor, ele disse: quando eu crescer eu vou ser igual ao Senhor. Ele é inspiração depois de Jesus para a minha vida. E o maior desafio que eu tenho é eu, humildemente, junto com a pastora Angélica, nós sermos inspiração para a vida de vocês, junto com os nossos discípulos principais, os supervisores, os líderes de células, seus auxiliares. E outra coisa interessante que diz assim, é que no 5, mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Vocês sabem por que uma ovelha, no mundo natural, não reconhece a voz do estranho? Já teve situações de ter 3 rebanhos misturados, e o pastor, cada um chamar as suas ovelhas, e cada grupo de ovelhas vem para perto do seu pastor. Já teve outra situação de pegar uma pessoa que não é o pastor daquele rebanho, vestir com a roupa dele, e ele chamar, as ovelhas não vão. As ovelhas só vão e só seguem a voz do seu pastor. Por quê? Porque o pastor está do lado da ovelha quando ela está doente, está do lado da ovelha quando ela perde alguém, está do lado da ovelha quando ela precisa de ajuda financeira, quando ela precisa de um carinho, quando ela precisa de um abraço.
Entende? Então, o bom discipulador, ele é um bom pastor. Ele está ali com você nas horas boas e ruins, irmão. Por isso é que você não quer saber de ninguém. Você não vai largar o seu pastor. Você não vai largar o seu discipulador. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque nas horas ruins ele está com você. Desde que você nasceu, ele é igual o bebezinho, ele já está acostumado a ouvir sua voz. Aleluia! Então nós temos que, além do esperado, queridos, com as nossas ovelhas aqui na igreja. Amém? Mas nós temos que, além do esperado também, na nossa casa, com a nossa família. Querido, se você é casado e casada, não interessa seu marido ou se é a sua esposa, ainda não é crente, ainda. Você tem que ir além do esperado com ele e com ela. Conselho que eu lhe dou é que você faça mais do que aquela pessoa espera. Você também tem que ir além do esperado no seu trabalho. Você quer ser abençoado no trabalho? Faça além do que o seu patrão espera que você faça. E você tem, finalmente, que ir além do esperado também na sua vida devocional. Agora mesmo nós estamos hoje abrindo 40 dias de jejum e de oração aqui na igreja. Nós estaremos aqui, eu, Daniel, Edinho, Mari, Paulo e Donete, todo dia de 7h30 às 8h30 orando aqui na igreja. Estaremos jejuando, o jejum de Daniel por 40 dias. Estamos hoje convocando todos os irmãos. Nós vamos ter agora a nossa Santa Ceia. E nós estaremos também orando e consagrando aqueles que querem fazer parte desse jejum do além do esperado. O nosso desafio é nos 40 dias nós orarmos e jejuarmos além do esperado. Para que isso seja o canal, gente, que eu falei. O canal da bênção de Deus para as nossas vidas. Do milagre de Deus para as nossas vidas. Da intervenção sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Se você precisa de uma intervenção, de um milagre de Deus, eu lhe recomendo você utilizar esse princípio de ir além do esperado na sua vida, na sua casa, com seus discípulos, no seu trabalho e na sua vida devocional. Você tem orado quantas horas por dia? Tem que aumentar, tem que orar mais, tem que jejuar mais, tem que estar mais na presença de Deus. Como é que você quer vencer na vida, meu irmão? Espiritualmente falando, se você está nanico. E muitas vezes você sabe por que você não tem fome de Deus? Porque você está doente espiritual. Quando uma criança está doente, ela não sente fome. As mães entram em crise lá no consultório e eu digo, olha, no dia que eu ver um menino doente com medo, eu vou correr com medo dele. Que é um negócio que veio do outro mundo. Porque todo menino, pessoa doente, passa fome. Querido, se você não tem fome de Deus, é porque você está doente. E você precisa decidir se curar em nome de Jesus. Você precisa sair dessa vida medíocre de oração que você tem, de ler mediocremente a Bíblia. Você precisa, em nome de Jesus, sair dessa situação da sua vida devocional, porque o desafio para esses próximos 40 dias é que nós possamos juntos ir além do esperado. E fazendo isso, nós vamos atrair o além do esperado de Deus para a nossa vida, para a nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida financeira e também na vida dessa igreja. Aleluia! Porque eu quero ir nesses próximos 40 dias, irmãos, eu quero ver Deus fazendo aqui além do que eu espero. Eu quero ver esse templo lotado, eu quero sair de 1.200 pessoas nas células, de 700 pessoas no culto de celebração. Eu quero consolidar mais pessoas, aleluia. Eu quero ganhar mais vidas para Jesus, aleluia. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. O grupo de louvor, aquele hino que fala sobre o milagre.